Eu fiquei sabendo de uma história essa semana que eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês. É a história de 5 macaquinhos que estavam sendo usados num experimento científico. E os macacos, eles ficavam dentro de uma sala onde tinha uma escada e no alto dessa escada um suporte, onde diariamente os cientistas colocavam um cacho de bananas. E toda vez que um macaco tentava subir na escada, os que estavam lá embaixo, né, os que não subiam na escada, os que ficavam aguardando, os que ficavam olhando, tomavam uma ducha de água fria. E isso foi repetido por vezes e vezes e vezes, sem fim, até que toda vez que um macaco queria subir naquela escada, os macacos que estavam no andar de baixo, no chão, não deixavam que esse macaco subisse na escada, pegavam esse macaco e davam uma surra nele, até que ele desistisse e, assustado, não tentasse mais subir a escada. E quando eles tinham implantado esse condicionamento nesses macacos, eles começaram lentamente a substituir os macacos por macacos novos. Então, vinha um macaco novo, eles tiraram um dos velhos, colocou um dos novos, e esse macaco novo, rapidamente, ele percebeu ali em cima o cacho de bananas e subiu na escada. E os macacos que estavam embaixo foram lá e deram uma surra nele. Mais um dos macacos velhos foram tirados de dentro dessa sala e um novo macaco foi introduzido. Esse macaco novo tentou subir na escada para comer o cacho de banana e aqueles 3 velhos e o mais recentemente colocado dentro da sala deram uma surra nesse macaco que tentava subir a escada. Mais um macaco velho foi tirado e um macaco novo foi colocado. O macaco novo tentou pegar o cacho de bananas e todos os macacos que estavam no chão deram uma surra nele. E assim foram sendo substituídos os macacos que um dia já tinham tomado a ducha de água fria por macacos novos que não tinham tomado a ducha de água fria, mas que reproduziam aquele comportamento de espancar sempre que um macaco tentasse subir aquela escada, até que todos os macacos velhos foram substituídos por macacos novos e dentro daquela sala não tinha um único macaco que tivesse tomado aquela ducha de água fria e, no entanto, todas as vezes em que um macaco tentava subir na escada para pegar o cacho de banana, ele levava uma surra dos demais. E o interessante é que se a gente pudesse conversar com esses macacos e a gente pudesse chegar para eles e perguntar por que vocês estão fazendo isso, eles responderiam como muitas vezes nós respondemos: não sei, as coisas aqui sempre foram assim. Essa história, ela me leva a pensar um pouco a respeito da força dos condicionamentos que a gente recebe desde que a gente cresceu, desde que a gente nasceu, sob a forma de um sistema de crenças bastante forte, bastante coeso e bastante determinante que a gente recebe dos nossos pais, automaticamente sempre que a gente interage, sempre que descobrimos alguma coisa nova, sempre que nos voltamos na direção de alguma coisa para a qual nós não temos repertório de resposta e alguém vem e nos diz: não, mas isso não é assim, isso é assado, isso não é possível, isso é muito difícil, ou sob a forma de tantos ditados populares, né, que expressam crenças muito limitantes, crenças muito negativas do tipo quem tudo quer, tudo perde, e eu vou ficar me repetindo aqui, porque de alguma forma em outros vídeos eu já compartilhei as ideias que eu tenho a respeito de sistema de crenças. Mas essa história foi algo que me chamou bastante a atenção, porque muitas vezes a gente não sabe exatamente o porquê que a gente está agindo de uma determinada forma. Uma vez eu estava num shopping com o Ricardo e aí eu fui até o banheiro e aí eu estava dentro da cabine fazendo xixi, do lado de fora eu ouvi essa conversa dessa menininha que devia ter no máximo 5 anos de idade com a sua mãe. Essa menininha, ela chorava e falava que ela queria pipoca e a mãe, e pela forma como elas conversavam, dava pra ver que eram pessoas de pouco estudo, talvez uma condição financeira mais restrita. Essa menina chorava dizendo que queria pipoca e a mãe, ela disse pra criança: minha filha, eu não tenho dinheiro para comprar pipoca para você, nós já estamos indo ao cinema. Né? Eu não posso comprar o ingresso e comprar a pipoca ao mesmo tempo. Então, aprende uma coisa de uma vez por todas. Nessa vida não se pode ter tudo. Né? E naquele momento eu
sentiu assim uma vontade de sair de dentro do banheiro, de conversar com aquela mãe e falar, não fala isso para sua filha, mas de fato naquela situação, aquele aprendizado estava certo, aquele aprendizado, aquela lição que a mãe estava passando para a criança estava correta. Como também esteve correto nessa história dos macaquinhos, a primeira surra, a segunda surra, a terceira surra, porque de fato existia o contingente da ducha de água fria. A questão é que todo aprendizado, no momento em que ele se estabelece, ele é coerente, ele é correto, ele é verdadeiro. O problema é que nós eternizamos isso, a gente generaliza para todas as situações. E se essa menininha ouvir da mãe mais algumas trocentas vezes, como acontece na criação das crianças, né? E aqui eu não estou criticando a postura de nenhuma mãe, como eu estou dizendo, naquele momento em que a crença foi instalada naquele sistema da criança, ela estava certa. A questão é que a gente sai reproduzindo crenças que quando foram aprendidas estavam corretas, mas que nos dias de hoje talvez não mais se apliquem ad eterno. Repetindo que quando a esmola demais o santo desconfia, repetindo que nessa vida não se pode ter tudo, repetindo talvez tá bom demais para ser verdade, e quando é que de fato tá bom demais para ser verdade? Quando é que de fato a esmola é demais e o santo deve desconfiar? Quando é que de fato não se pode ter tudo? Por isso que eu sempre digo para as pessoas, né, não acreditem nem nas coisas que eu digo, porque as coisas que eu digo, elas representam apenas os meus aprendizados, representam apenas os caminhos por onde eu andei e representam apenas as lições que eu tive com a minha vida. Essas lições não necessariamente se aplicam a qualquer outra pessoa. E é por isso que eu tenho um pouco de resistência contra a palavra mestre, porque eu acredito que ninguém pode ser o nosso mestre. Nós podemos sim nos inspirar em exemplos de outras pessoas, mas ninguém vai saber mais sobre a nossa própria vida do que nós mesmos. Então, questione absolutamente tudo, duvide de absolutamente tudo. Duvide inclusive do que eu venho aqui dizer para vocês toda semana, na forma desses vídeos ou na forma das mensagens que eu compartilho no Facebook ou nas outras redes sociais. Testem por si só. Questionem-se o porquê é que eu tô dando uma surra nesse macaco. Onde foi que eu aprendi isso? Olhem para dentro. Onde foi que eu aprendi que não se pode ter tudo? Onde foi que eu aprendi que a gente não pode passar por baixo da escada? Será que esse comportamento hoje em dia ele se mostra adequado? E se eu sair da minha caixinha? E se eu sair da minha casinha? E se eu sair do meu quadrado e procurar agir de uma forma diferente? Testem. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: quando padrões são criados, novos mundos, quando padrões são quebrados, novos mundos são criados. Experimente sair da sua bolha e ver o que acontece. Ver o que acontece. Gratidão, espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, como fez para mim quando eu ouvi essa história, e eu espero poder falar com vocês muito em breve. Beijos, namastê, tchau, tchau, obrigada pela atenção.